Olá, pessoal querido, uma ótima tarde para todo mundo. Como nós combinamos no nosso grupo, então agora vamos fazer uma revisão. Vocês viram que no fundo está uma música muito baixinha, é a Sinfonia de Mozart Effect. O que acontece com essa música? Ela estimula o cérebro de vocês na hora do estudo. Então é bom, às vezes, quando a gente está muito cansado, colocar uma musiquinha baixa assim, tá? Só um fundo musical para acompanhar o estudo de vocês, certo? Vamos falar um pouquinho da decisão que saiu hoje, que está todo mundo bem apavorado aí, né? O que diz aquela decisão para quem não é do direito? Foi dada por uma juíza de Capão das Canoas, com efeito apenas, pessoal, agora, não vai ficar para sempre esse efeito, por isso que se diz liminar, tá? Foi dada uma medida liminar em mandado de segurança. O que acontece? Eles vão suspender por hora o concurso, mas só naqueles 2 cargos de supervisor de escola e orientador escolar. Por que isso está acontecendo? Porque o edital prevê um tipo de documento de titulação que a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não prevê. E aí o que acontece? Vocês não podem ter isso no edital. O edital não pode vir contrário a uma lei. O edital é a lei do concurso de vocês, mas ele não pode contrariar uma lei da educação em geral, que é mais geral, que é mais que tem que ser observado. E não foi observado. Então, por hora, pela liminar está suspenso, mas ainda não temos nada definitivo, nem no site da Fundatec, nem no site da prefeitura. Então, esperaremos cenas dos próximos capítulos. Mas não se preocupem, os demais concursos estão aí e sábado e domingo, vocês que estão estudando, estão preparados, vão lá e vão acabar de detonar com a Fundatec, certo? Vocês não precisam ter medo. Quem está estudando sabe as coisas e não precisa ter medo. Beleza? Vamos lá então, vamos fazer uma revisão rápida da nossa lei orgânica do município de Capão da Canoa. O que diz a nossa lei orgânica? Primeira coisa que a gente precisa saber. Vamos fazer pontos. Primeiro, quais são os poderes municipais? Legislativo, executivo. Legislativo são os vereadores. Executivo, prefeito e secretários. Independentes e harmônicos entre si. O que eu não posso delegar? É vedada a delegação de atribuições entre os poderes, não é competência, ok? Alterações dos limites do município tem que se dar por uma legislação estadual, não é municipal e nem federal, não é lei orgânica e muito menos lei complementar. Ainda, quais são os símbolos do município? O nosso Banco do Brasil, BB, bandeira, brasão. A autonomia do município se dá como, pessoal? Pela eleição dos vereadores, eleição de prefeito, vice-prefeito e pela administração pública municipal. Ainda, competência. Aí o município tem competência com autonomia e competência concorrente. Temos que sempre diferenciar o artigo 6º do artigo 8º. No artigo 6º, nós temos competência com autonomia. Autonomia política, autonomia de organização, autonomia participativa. Tudo isso é autonomia, certo? Legislativa. E a autonomia concorrente é que ele concorre com União, Estados e Distrito Federal. Estes 4 entes, eles podem fazer as mesmas coisas. Por isso que a gente diz que é concorrente. Já vimos que a nossa lei orgânica traz uma terminologia errada, que a terminologia certa seria comum, mas a gente esquece isso. É concorrente que traz na lei. Então, leiam o artigo 6º e leiam o artigo 8º e diferenciem as duas autonomias. Passando disso, nós vamos para uma questão
que vocês estão errando muito e estão com muita dúvida e eu não estou entendendo por quê. Tributos municipais. Tributos é o gênero. E quais são os tributos, pessoal? Imposto, taxa, contribuição de melhoria e contribuição de iluminação pública, que é o que está ali na nossa lei orgânica. No artigo, vamos ver ali, o artigo da 9º, né? Aí diz, no inciso 1, impostos. No inciso 2, serviços... No inciso 2, taxas. No inciso 3, contribuição de melhoria. E no inciso 4, contribuição da iluminação pública. Então, pessoal, são incisos, certo? Incisos são o gênero de tributos, as espécies de tributos. Aí eu tenho dentro dos impostos a espécie de imposto, IPTU, ISSQN, ITBI, certo? Então não se confundam com as coisas. CIPA, CIPA a gente usa no direito, pessoal. É a mesma coisa que CIP, contribuição da iluminação pública, certo? Não fiquem botando minhoca na cabeça, complicação. Ok? Vocês sabem as coisas e vocês sabem interpretar uma prova do jeito que tem que ser. Ainda, depois disso, nós temos quem é isento de IPTU. Olha só, no nosso artigo 9º, tá? É no 9º, nós temos as isenções. No 10º, tá? No artigo 10º, nós temos as isenções de IPTU. Cuidado que aqui nós temos só 3 requisitos. Lá no regime, no Código Tributário Municipal, nós temos mais requisitos. Então, cuidado com isso. Aqui nós só temos como requisitos domínio a qualquer título, receber aposentadoria ou pensão igual ou menor, inferior a 3 salários mínimos e deve residir no imóvel. Lá as isenções, se eu não me engano, é do 218, acho que é. Depois nós veremos quando falar de Código Tributário Municipal, prevê mais coisas, prevê idades, prevê outras coisas, certo? Vamos dar uma olhadinha lá no Código Tributário Municipal, nas isenções. Aqui. Vamos ver aqui. É o 200 e... Eu lembro que é 200 e alguma coisa. Prescrição, isenção. Ó. Do IPTU é o 216, certo? São isentos do pagamento do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, taxas e serviços públicos. Aí ele diz todos que são isentos. Lá no inciso 7º, V2, diz que os prédios exclusivamente residenciais, cujo valor venal seja até 3.500 PTMs, que a gente já viu que PTM é R$41 e pouco, né? De propriedade do viúvo, cuja idade seja superior a 45 anos, enquanto perdurar a viuvez. Do órfão, menor, carente e não emancipado. Do idoso com idade superior a 60 anos. Aposentado e pensionista com idade superior ou igual a 45 anos. Ou seja, comprovadamente proprietário de um único imóvel no município e utilizar o mesmo como residência fixa. Que percebam a aposentadoria ou pensão ou renda de valor igual ou inferior a 3 salários mínimos do piso nacional. Então, cuidado. Quando a prova perguntar assim, de acordo com a lei orgânica, eu vou pensar só nos requisitos de pensão, né?
ali do artigo 10 da lei orgânica, igual ou inferior a 3 salários mínimos, deve residir no imóvel, o que mais? Receber a título de aposentadoria ou pensão, e pode ser a qualquer título, né? Que pode ser posse, propriedade. Então, cuidado com o que vão perguntar. Se perguntar de acordo com o Código Tributário Municipal, lá do 216, inciso 7º, é outra coisa. Aí eu tenho que pensar nas idades. Então, cuidem na hora de responder as questões por causa da perguntinha do qual é o embasamento legal dessa pergunta, certo? Depois das isenções, nós vamos ver no artigo 12 as vedações do município. Aí nós vamos passar para o poder legislativo. Quem é o poder legislativo, pessoal? São os vereadores. Qual a composição do poder legislativo? São 11 vereadores. Lembra que eu falei para vocês que pelo nosso número de habitantes deveriam ser 15, mas deleta, são 11 vereadores. Aí vem uma questão que está caindo muito em provas, que eu até estou fazendo um simulado para sexta-feira aplicar lá na Aprovale, que junto quando eu estiver aplicando lá, eu vou aplicar para vocês aí no grupo, certo? E depois que eu chegar de lá, a gente vai corrigir juntos. Então, depois das 10 da noite, a gente corrige esse simulado. Beleza? E uma das primeiras questões do simulado é sobre sessões. Ele pede das sessões, o tipo de sessões e quem pode convocar que tipo de sessões. Então, nós temos sessões legislativas solene. É para quê? Dar posse. Sessão legislativa ordinária. É aquela que inicia e tem fim. 2/2 a 17/7. 1/8 a 22/12. Lembrem, pessoal, Natal eles não trabalham. O vereador não trabalha nas férias, ele volta a trabalhar lá em fevereiro. Ele vai passar as férias na praia. Vocês acham que ele vai trabalhar igual o servidor público, igual vocês daqui uns dias? Não vai. E ainda eles têm umas ferinhas, né? Umas férias de inverno. Vai que eles queiram ir dar um rolê na Europa, certo? Então é isso. Depois disso, nós temos as sessões plenárias ordinárias, todas as segundas-feiras. Que horário? 19h30, não esqueça. E a sessão legislativa extraordinária. Essa sessão legislativa extraordinária é aquela para deliberar sobre assuntos urgentes, tá? Aí sim, quem pode convocar essa sessão legislativa extraordinária? Presidente da Câmara, maioria absoluta na Câmara, comissão representativa e o prefeito. Então, presidente da Câmara, maioria absoluta da Câmara, comissão representativa e prefeito. São 4, não esqueçam disso. Essa é uma das questões que vem caindo na prova, certo? Ainda, o que nós precisamos saber? A sessão especial é aquela que o prefeito vai prestar as contas. Regra geral, todas essas sessões são públicas e voto aberto. Exceção do voto secreto só nos casos previstos aqui na lei orgânica. Em nenhum outro lugar, cuidado com isso. Ainda, convocação para prestar informações. Quem pode fazer essa convocação? A Câmara ou as comissões representativas. Como deve ser feito? Requerimento da maioria de seus membros. Quais são as pessoas que podem ser convocadas para prestar informações? Secretários municipais, titulares de autarquias e ainda instituições que participam com dinheiro no município. Requisitos. Primeiro, assuntos previamente determinados, designados, constante da convocação. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. O que diz o artigo da CPI? Que deve ser um fato determinado, então não é para qualquer fato, um fato determinado,
requerimento de no mínimo 1/3 dos membros, né? E aí, só isso diz. Não diz o que pode, o que a CPI não pode fazer. Então, pessoal, eu não vou inventar, não vou colocar na cabeça de vocês o que CPI pode, o que não pode fazer. Nós vimos em aula isso, mas não está na lei. O que não está na lei, para nós agora não vai interessar. Vocês precisam só ter uma ideia, saber, mas não cai na prova, não vai cair na prova. Imunidades. Qual o mesmo nome de imunidades parlamentares? Estatuto dos Congressistas. Qual o tipo de imunidade que o vereador está imune? A material. Repitam comigo, imunidade material, porque ele não vai ser processado por suas opiniões, palavras e votos. Opiniões, palavras e votos. Então, por isso, ele não é processado. Aonde ele tem que estar para não ser processado? Na circunscrição do município ou fora dele, desde que representando o poder legislativo. Isso não está na Constituição Federal. A Constituição Federal só prevê circunscrição do município, certo? Aí nós temos as vedações aos vereadores, desde a diplomação e desde a expedição do diploma, desde da posse, desde a diplomação, desde a expedição do diploma. O que ele não pode fazer? Celebrar contratos com o poder público desde que não tenham cláusulas uniformes, iguais para todos. Ou ainda aceitar ou exercer cargo em comissão, que nós já vimos os CCs, no município ou entidade autárquica, sociedade de economia mista, empresa pública ou concessionárias. Tudo vinculado à improbidade administrativa. É vedado ainda desde a posse. Primeiro vem a diplomação, que é quase sempre em dezembro, e a posse é em janeiro. O que é a posse? Ele não pode ser diretor, proprietário, sócio da empresa beneficiada pelo poder público, ou ainda exercer outro mandado eletivo. Ele pode ser vereador e deputado estadual? Não, né, pessoal? É um mandado eletivo. Perda do mandato. Caso ele infrinja várias dessas vedações, né? Alguma dessas vedações que nós vimos agora, ou ainda prática de corrupção, improbidade administrativa, atos atentatórios à instituição, proceder de modo temerário, né? E aí, pessoal, cuidem nisso. Se ele faltar a 1/10 das sessões, tanto ordinária quanto extraordinária, perde o mandato. Certo? Ainda fixar domicílio eleitoral. Eu não falei em domicílio civil. O que é o domicílio eleitoral? Onde a gente vota. Fixar domicílio eleitoral fora do município. Então, se é domicílio eleitoral, ele pode ser vereador de Capão da Canoa e morar em Bé? Pode, desde que ele vote em Capão da Canoa. Remuneração dos vereadores. É 75% dos subsídios dos deputados estaduais, nunca ultrapassando 5% da receita municipal. Aí vem a competência da Câmara de Vereadores. Essa competência vocês têm que cuidar muito, porque no artigo 33 eu tenho competência com sanção do prefeito. O prefeito tem que dar ok. E no 34 eu tenho competência exclusiva da Câmara. A Câmara faz aquilo sem ter pitaco de ninguém. Acabamos aqui, então, o poder legislativo. Depois nós vamos ver o processo legislativo. Como são feitas as leis. Então, no nosso próximo bloco, nós veremos como são feitas as leis, certo? Beijo no coração de vocês e até daqui a pouco.